Como a imprensa estrangeira se refere à Amazônia? A função da imprensa é informar os cidadãos a compreender os muitas vezes complicados processos do governo e conscientizar as pessoas de como as decisões tomadas nos níveis mais altos as afetarão. A imprensa tem um importante papel de supervisão, às vezes expondo a corrupção. As queimadas na Amazônia. As notícias sobre queimadas e desmatamentos na Amazônia ganharam enorme proporção internacional nos últimos anos. Uma área com mais de 5.500 metros quadrados, conhecida por muitos como o pulmão do mundo. Um verdadeiro desastre, classificou o francês Le Monde. Outro jornal tradicional dos Estados Unidos escolheu como título A Amazônia Queima. Bolsonaro diz que seus críticos colocaram fogo para prejudicar sua imagem. O americano The New York Times, assim como diversos outros veículos da imprensa internacional, chamaram a atenção para as declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro. A percepção da imagem do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro ficou negativa, com prejuízos para as relações do país com parcerias comerciais e diplomáticas. A destruição da floresta tem afetado a imagem internacional do país e vira alvo de pressão do resto do mundo, ameaçando até mesmo a economia brasileira, desde que dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, indicaram um aumento nos focos de queimadas na Amazônia. Todas as atenções se voltaram para a região amazônica, que ocupa cerca de 40% do país. Enquanto as atenções do mundo se voltam para a pandemia do novo coronavírus, a maior floresta tropical do mundo agoniza. Algumas decisões sobre a floresta amazônica estão sendo tomadas sem o consentimento geral. O último decreto do presidente permite que pessoas sem experiência em ações de monitoramento assumam postos de comando no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. De janeiro a abril deste ano, os alertas de desmatamentos cresceram 61% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o monitoramento feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a derrubada das árvores se agrava com as queimadas, piorando a qualidade do ar em plena pandemia. Você queima, você tem mais cinza, você tem fuligem, tudo isso afeta o sistema respiratório como um todo, já num sistema hospitalar que já está covalido, que já está lotado de pessoas por conta dessa pandemia. O cenário fica ainda mais devastador quando a atuação dos servidores que agem para punir o garimpo, o desmatamento e a grilagem de terras é punida com exonerações. Eles acabaram sendo exonerados e impedidos de exercer a função que o cargo deles exige. O governo voltou a usar uma ação de garantia da lei da ordem que dá poder às Forças Armadas sobre todas as operações de combate ao desmatamento ilegal e incêndios na Amazônia. O decreto retira a autonomia dos órgãos de proteção ambiental e transfere para os militares a responsabilidade pela fiscalização. O decreto é válido até 10 de junho, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras unidades federais
na Amazônia Legal. O problema é colocar as Forças Armadas no comando disso tudo. Os órgãos ambientais são os que têm expertise para planejar essas operações, para saber onde ir, em que situações você tem realmente condições de colocar fiscalização. A solução para o desmatamento é sistemática, ela tem que envolver fiscalização o ano inteiro, de uma forma regular e que você não tenha surpresas de ir por pulsos, né? Aumentou o desmatamento, eu corro lá e mando um monte de homens. Não é assim que deve funcionar. O número de queimadas no Amazonas em 2020 superou o recorde anterior de 2005 e passou a ser o maior da história. Das queimadas na Amazônia à falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Boa noite. A imprensa internacional relatou e repercutiu todo o caso e descaso da crise de oxigênio no Amazonas. O jornal britânico The Guardian e a rede BBC destacaram o desespero dos profissionais de saúde locais e o clamor geral por doações de oxigênio. O argentino Clarín e a agência de notícia americana Associated Press narram que a equipe de saúde local precisava escolher quais os pacientes receberiam ou não as poucas cargas de oxigênio que haviam disponíveis. O El País, da Espanha, destacou que na época o Brasil já era o segundo país da América do Sul com mais mortes e o único que, até então, não havia começado a vacinação. No dia 15 de janeiro de 2021, a capital amazonense presenciou uma das maiores, se não a maior crise na saúde em sua história. Com problemas gravíssimos no abastecimento de oxigênio nos leitos de UTI, assim como a própria falta de leitos, os habitantes manauaras vivenciaram um drama inimaginável em decorrência da Covid-19. Aqueles que estiveram nas filas quase quilométricas no desespero em busca de oxigênio para amigos e familiares podem narrar a desesperança e o medo sentido pela população amazonense durante aqueles dias. Com tamanha catástrofe ocorrendo, o maior estado brasileiro teve os olhos do mundo voltados para si. Em uma pandemia global como o coronavírus, diversos países ao redor do mundo sofreram fortemente com problemas causados pela doença, como a Itália em 2020. Porém, nenhum deles teve um problema tão grande gerado apenas por puro descaso do poder público, algo que poderia ter sido evitado com o mínimo de preparo e planejamento. A escassez de oxigênio hospitalar era registrada em diversas unidades públicas de Manaus. A situação preocupava profissionais da saúde do Amazonas que tinham que lidar com hospitais cada vez mais lotados. The Washington Post, jornal estadunidense, relata que mesmo em uma cidade tão traumatizada como Manaus, o horror foi diferente de tudo que os médicos já viram. Dezenas de pacientes de hospitais morreram asfixiados. Muitos outros, incapazes de receber cuidados, morreram em casa. A cada meia hora, um cortejo fúnebre ressoava em direção ao cemitério. Aqui em Manaus, o sistema está praticamente em colapso. As ambulâncias ficam rodando a cidade procurando um hospital para acolher aquele paciente, aquele doente, porque não tem mais onde colocar. É uma calamidade, as pessoas chegam buscando ajuda e às vezes não tem ajuda. Eles criaram uma espécie de protocolo para definir quem vive. Nós já chegamos a esse nível aqui, né? Então, se tem um jovem e um idoso, né, o protocolo diz que tem que priorizar aquele que tem mais chance de continuar a viver. Então, a UTI vai para aquele que é mais jovem. Tem vários casos aqui assim, né? Eles já têm esse protocolo e já estão até seguindo esse protocolo. Porque tem um outro problema que é a subnotificação. Só são contabilizadas as pessoas que procuram o sistema de saúde.
mas tem inclusive morrido muitas pessoas em casa que não chegam aí aos hospitais. E olha, nós estamos falando da cidade de Manaus, mas aqui a gente está num estado, que a gente chama de estado do Amazonas, que ele é muito grande. Os municípios desse estado começam também a ficar infectados, né? Já tem muita gente. E aí vem um outro drama, como fazer com esses que estão sendo infectados nessas regiões? Suco de limão fervido, porque tem que ser quente. E alho. Já? É de fato uma região que historicamente não é muito bem assistida pelo governo federal, não é? Velórios estão proibidos, né? Então morre e já vai para o cemitério. Existem filas de caixões no cemitério para serem enterrados, né? E aí são colocados em valas comuns. A prefeitura diz que aquelas pessoas que estão sendo enterradas ali é possível ser identificadas, porque eles vão colocando, né, os caixões um ao lado do outro naquela vala e fincando uma cruz com o nome da pessoa, né? Mas a gente sabe que é muito complexo, né? Tem ocorrido, por exemplo, situações de famílias que receberam o corpo que não era do seu ente querido, troca de corpos, porque o que eles fizeram nesses hospitais maiores? Eles colocaram containers frigoríficos, caminhões frigoríficos, né? Então ali vão colocando os corpos. Já houve aqui situações que a família tem que entrar dentro do caminhão para identificar o corpo. Então tem sido de fato muito doloroso, né? Muito doloroso, sobretudo quando são jovens. O próprio governo não se entende. O Ministério da Saúde diz que tem que fazer o isolamento social. O presidente vem e diz que não há necessidade, que isso, né, que é exagero, essas coisas assim, e aí acaba muitas vezes confundindo também a população, né? E aqui em Manaus a gente vê o reflexo disso, né? Muita gente andando nas ruas. Ainda no meio de tudo isso, uma nova variante do vírus foi detectada originalmente na capital do Amazonas. Além da variante do novo coronavírus identificada no Brasil, 2 outras cepas foram encontradas em outros países, uma na África do Sul e outra no Reino Unido. As 3 variações, embora diferentes, possuem uma semelhança em suas mutações, diz o imunologista e professor universitário Eduardo Nolasco para a CNN. Essa linhagem brasileira, chamada de P1, tem 3 mutações idênticas à da variante da África do Sul e uma dessas mutações está presente também na cepa inglesa. A variante brasileira da Covid-19, encontrada em Manaus, também trouxe um alerta: a possibilidade dessa cepa acelerar as reinfecções pelo vírus. Isso porque a mutação N501Y, presente nas 3 cepas, pode também ter maior resistência aos anticorpos neutralizantes, o que pode favorecer a reinfecção. Em 3 de janeiro, as autoridades locais de saúde disseram às autoridades federais que o sistema de saúde provavelmente falharia em 10 dias. Em seguida, a empresa White Martins, que abastece o sistema público de saúde de Manaus com oxigênio, alertou as autoridades estaduais e federais de saúde que não conseguiria atender a demanda. E em 14 e 15 de janeiro, dezenas de pessoas morreram sufocadas. Quem puder, fique em casa. E aos que não puderem, por favor, usem máscaras e álcool em gel. Se cuidem ao máximo. Precisamos nos proteger. Protejam os seus, os nossos e o mundo.